Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dando mais um passo nas nossas reflexões sobre o sacramento da Santíssima Eucaristia, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema Eucaristia e Cruz. Quando o sacerdote vai iniciar a consagração eucarística, ele traça uma cruz sobre as espécies, o pão e o vinho. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cruz traçada sobre as espécies a serem imediatamente consagradas. Se a gente pensar bem, parece um gesto perdido. Eu acredito que a grande maioria de nós que estamos ali presentes na Assembleia nem chegamos a notar, a perceber esse gesto. Uma cruz sobre as espécies. Ainda que perdido, seria um gesto inútil? Claro que não. Esse gesto aponta para uma relação indissociável entre a cruz e a Sagrada Eucaristia. Na encíclica de João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, no item número 4, o Papa escreveu assim: a hora da nossa redenção. Embora profundamente perturbado, Jesus não foge ao ver chegar a sua hora. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas por causa disto é que cheguei a esta hora. João 12, 27. Ele quer que os discípulos lhe façam companhia, mas deve experimentar a solidão e o abandono. Nem sequer pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus 26, 40. Aos pés da cruz estará apenas João, ao lado de Maria e das piedosas mulheres. A agonia no Getsêmani foi o prelúdio da agonia da cruz de Sexta-feira Santa. A hora santa, a hora da redenção do mundo. Quando se celebra a Eucaristia na Basílica do Santo Sepulcro, volta-se de modo quase palpável a hora de Jesus, a hora da cruz e da glorificação. Até aquele lugar e até aquela hora se deixa transportar em espírito cada presbítero ao celebrar a Santa Missa, juntamente com a comunidade cristã que nela participa. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Estes artigos da profissão de fé, do credo, ecoam nas seguintes palavras de contemplação e proclamação: Et celium crucis in quo salus mundi pependit, venite adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo, vinde adoremos. É o convite que a Igreja faz a todos na tarde de Sexta-feira Santa. E quando voltar novamente a cantar, já no tempo pascal, será para proclamar Surrexit Dominus de sepulcro, qui pro nobis pepende in ninho. Aleluia. Ressuscitou do sepulcro o Senhor, que por nós esteve suspenso no madeiro. Aleluia. Eucaristia, podemos defini-la como o sacramento da cruz. Podemos até fazer um paralelo entre a Eucaristia e os demais sacramentos, para notar essa distinção típica da Eucaristia. Cada sacramento traz consigo profundas ressonâncias de caráter bíblico. Por exemplo, o batismo, e batismo quer dizer mergulho, batizar é mergulhar, o batismo se associa diretamente às águas do dilúvio, com a nova humanidade que renasce, e as águas do Mar Vermelho, Gênesis e Êxodo. O sacramento da confirmação,
da Crisma, né, está diretamente ligado a Pentecostes, Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja nascente. O sacramento do matrimônio é inseparável do episódio de Caná, quando Jesus está presente num casamento na roça e falta o vinho, e durante aquela celebração em que os noivos estão celebrando o seu matrimônio, os noivos e não o padre. O sacramento da penitência associa-se diretamente à história do filho pródigo. Pai, pequei contra Deus e contra vós. Mas também se associa ao Salmo 50, do rei Davi arrependido. Tem misericórdia de mim, miserere mei, na vossa grande misericórdia. Já a Eucaristia, a que se refere na Bíblia a Eucaristia? Sem dúvida, ela se refere ao Calvário. Aquele momento em que, pela primeira vez, na ponta da lança do centurião, brota do coração de Jesus o sangue e a água do batismo e o sangue da Eucaristia. Todo sacramento exige sinais. Por exemplo, a água do batismo, o óleo das várias unções sacramentais. Na Eucaristia, quais são os sinais? O pão e o vinho. E de onde vêm esses dois sinais do pão e do vinho? Sem dúvida, vem da última ceia. Última ceia e primeira missa. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, o que é que nós lemos? Chegada que foi a hora, Jesus se pôs à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Páscoa aí tem vários sentidos. Entre eles, o Cordeiro Pascal, ele é a Páscoa, e ainda aquela experiência do outro Cordeiro que salvou os primogênitos dos hebreus na noite da libertação do Egito. Pois eu vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, Jesus deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós, pois eu vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Em seguida, Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. É desta narrativa da última ceia com Jesus que vem esses sinais sacramentais do pão e do vinho, naquele momento em que ele fazia a primeira consagração da história. E se nós fazemos um balanço nos dois pratos da balança, entre a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa, nós percebemos claramente que ali naquela última ceia, Jesus antecipa, por meio dos sinais, antecipa o seu sacrifício. Na quinta-feira nós temos um pão partido. Na sexta-feira temos um corpo ferido. Na quinta-feira temos um vinho distribuído. Na sexta-feira temos o sangue derramado. Na quinta-feira temos sinais daquilo que vai acontecer historicamente, como um evento, um acontecimento no tempo e no espaço, na sexta-feira, a sua morte na cruz. Naquela última ceia, em que Jesus, um judeu, cercado por um grupo de judeus, celebrava a Páscoa dos judeus, Jesus realiza, no meio da celebração judaica, Jesus realiza uma fratura, uma descontinuidade, uma novidade.
Era a ceia pascal judaica, né? Com todos os traços daquela ceia, o cordeiro assado, sem nenhum osso quebrado, os pães ázimos, aquele molho feito de ameixas amassadas, o harosset, e as 4 taças de vinho, cada uma delas com um sentido especial. E no meio desta ceia, certamente na hora quase na quarta taça de vinho, Jesus introduz algo novo, um novo sentido para os gestos que estavam acontecendo. Um novo sentido que, na verdade, é um novo mistério. Não é à toa que, após a consagração, o sacerdote se volte para a Assembleia, dizendo: mistério da fé. Esta é a nova maneira de participar da vida de Deus, a nova maneira de participar da salvação. Não mais com o rito antigo e com a antiga simbologia da Páscoa judaica, mas com um novo sentido que Jesus agora atribui àqueles mesmos sinais. Voltando à encíclica Ecclesia de Eucaristia, de João Paulo II, agora no item número 3, eis o que escreveu o Papa. Do mistério pascal nasce a Igreja. Por isso mesmo, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, ela está colocada no centro da vida eclesial. Isto é visível desde as primeiras imagens da Igreja que nos dão os Atos dos Apóstolos. Abre aspas. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão, Eucaristia, e as orações. Na fração do pão é evocada a Eucaristia. 2000 anos depois, nós continuamos a realizar aquela imagem primordial da Igreja. E ao fazê-lo na celebração eucarística, os olhos da alma se voltam para o tríduo pascal, para aquilo que se realizou na noite de Quinta-feira Santa, durante a última ceia e nas horas sucessivas. De fato, a instituição da Eucaristia antecipava, de modo sacramental, os acontecimentos que teriam lugar pouco depois, a começar da agonia no Getsêmani. E nós revemos Jesus, que sai do cenáculo, desce com os discípulos, atravessa a torrente do Cedron e chega ao Horto das Oliveiras. Existem, ainda hoje naquele lugar, algumas oliveiras muito antigas, talvez tenham sido testemunhas do que aconteceu junto delas naquela noite, quando Cristo, em oração, sentiu uma angústia mortal. Abre aspas, o seu suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Lucas 22, 44. O sangue que pouco antes ele tinha entregue à igreja como vinho de salvação no sacramento eucarístico, começava a ser derramado. A sua efusão se completaria depois no Gólgota, tornando-se um instrumento da nossa redenção. Hebreus 9, 11 e 12. Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou uma só vez no Santo dos Santos, não com o sangue dos carneiros ou dos bezerros, mas com seu próprio sangue, tendo obtido uma salvação eterna. Quando falamos de sinais na Eucaristia, então estamos falando do pão e do vinho. E o que é o pão? O alimento básico da Palestina daquela época. Pão feito de trigo. E trigo nos remete à terra, a um tempo de paz, de estabilidade, que permite o tempo necessário para semear e colher, o trabalho da agricultura, a semente, a chuva, o sol, a cultura e na cultura o culto, e toda aquela atividade, toda aquela vida de plantar, colher, moer, amassar e separar para Deus. Consagrar, santificar, separar para Deus. Aquele pãozinho, aquela hóstiazinha que é colocada sobre o altar e que na hora do ofertório
recebe uma pequena elevação, resume tudo isso: terra, paz, trabalho, atividade, a vida humana. O outro símbolo, o vinho, era a bebida básica na Palestina daquele tempo. E não é possível falar em vinho sem lembrar da videira. Aquela mesma videira de João, capítulo 15, quando Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. E é impossível falar biblicamente da videira sem lembrar de Isaías, capítulo 5, quando o próprio Senhor se apresenta como agricultor, que plantou uma videira e a cercou, cuidou dela, teve todo o cuidado e, na hora da colheita, só colheu uvas amargas. No pão e no vinho nós temos pontos comuns. O trigo e a uva se deixam amassar. O trigo e a uva se deixam destruir. O trigo e a uva servem para nos alimentar e nos alegrar, desde que aceitem o sacrifício. Por isso, no mesmo livro, no mesmo documento de João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, um documento precioso que todo católico deveria ter ao seu lado para ler e meditar. No item número 12, o Papa João Paulo II escreveu que, ao instituir o sacramento da Eucaristia, o Salvador não se limitou a dizer: isto é meu corpo, isto é meu sangue, mas ele acrescenta: entregue por vós, derramado por vós, mostrando então esse movimento de amor que está na raiz e na profundidade do sacramento da Eucaristia. Ele não se limitou a afirmar que aquilo que lhes dava a comer e beber era o seu corpo e o seu sangue, mas aquilo exprimia também o seu valor de sacrifício, tornando sacramentalmente presente o seu sacrifício de Jesus, que algumas horas depois ele iria realizar na cruz pela salvação de todos. Então, conclui o Papa, ao mesmo tempo a missa é, ao mesmo tempo e de modo inseparável, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Como se vê, estamos diante de um grande mistério, mas também de um grande ato de amor de Jesus Cristo, que se sacrifica por nós. Quando Jesus diz: isto é meu corpo, às vezes não prestamos atenção no sentido profundo da palavra corpo. Corpo, no original grego do Evangelho, é a palavra soma, que entra em oposição à psique, a mente, e a pneuma, o espírito. Falar de corpo é falar de encarnação, de um Deus na carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falar de corpo significa lembrar a descida do Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o seu despojamento, a sua kenosis, quando ele assume toda a nossa natureza humana. E nós podemos falar de três corpos. Um corpo biológico, aquele que foi gestado e nasceu de Maria. Um corpo sacramental, que é aquele corpo eucarístico após a consagração. E o terceiro corpo, tantas vezes esquecido em numerosos movimentos da igreja hoje, o pobre. O corpo de Cristo é aquele corpo histórico que nasceu de Maria. O corpo de Cristo é o corpo sacramental na Eucaristia, mas é também o pobre. E Maria Teresa sabia disso muito bem. Quando o repórter a entrevistou e ficou meio escandalizado, mas Maria Teresa, a senhora fica aí no meio dessa miséria humana, desses mendigos, e usou lá outras palavras não muito positivas, e Maria Teresa respondeu: não, meu filho, é o corpo de Cristo. E ela mandava colocar na parede, em cima da cama do doente, do leproso, do mendigo,
Em inglês, Christ's body, o corpo de Cristo. Né? E esse pobre é que será o critério do nosso juízo, como nós lemos em Mateus 25, quando Jesus diz: Eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive doente, preso e vocês me visitaram. Né? A Eucaristia é inseparável dessa visão, entre aspas, social, que é uma visão de amor. Assim como Jesus, por amor, se deu no sacramento, assim nós que nos alimentamos de Cristo nesse sacramento, somos instados, somos interrogados, interpelados a também fazer da nossa vida um serviço ao próximo. E isso nos leva a outro ponto. Se a Eucaristia é o sacramento da cruz, nós não podemos nos recusar a abraçar a cruz. Eu vou passar para vocês umas palavras do padre André Degnaud, do Foyer de Charité do Canadá, quando ele fala dos obstáculos à santidade. E ele se pergunta: quais são os dois grandes obstáculos à fé e à santidade? E ele diz: o orgulho e a busca da glória humana. E ele então vai citar Santo Inácio, que diz o seguinte: para imitar mais de perto o Cristo nosso Senhor e para ser semelhante a ele na realidade, eu quero e escolho a pobreza com Cristo pobre, de preferência a riqueza. Os opróbrios com Cristo, carregado de opróbrios, de preferência as honras. Eu desejo passar por um homem sem significado e passar até por louco pelo Cristo, que primeiro passou por isso tudo, antes do que ser julgado um homem sábio e prudente neste mundo. É o terceiro degrau de humildade na reflexão de Santo Inácio. Padre André Degnaud agora diz: se nós somos sinceros, não devemos confessar que nós escolhemos antes a riqueza do que a pobreza, antes as honras do mundo em lugar dos opróbrios, e que nós queremos, acima de tudo, passar por sabidos e prudentes aos olhos dos homens, antes do que passar como loucos, como Cristo. Os pobres e os feridos da vida vivem, às vezes, sem saber as grandes purificações de que fala São João da Cruz. Eles são considerados como nada, rejeitados, vivem das ofensas de todo tipo e passam, às vezes, por loucos aos olhos do mundo. Nós poderíamos dizer que eles são humildes com Cristo humilhado, pobres com Cristo pobre e crucificados com Cristo na cruz. Eles são desprovidos de seus bens, despojados de todas as suas pretensões. E se eles se abandonam assim, nós não poderíamos dizer que eles se santificam através desse caminho de fraqueza, de imperfeição e da descida. Tudo isso para lembrar que a Eucaristia é um sacramento de humildade, de descida. É quando Deus desce e se faz homem. O homem, Deus, desce e se faz escravo. Ele desce até o ponto de morrer por nós. Depois disso, quem participa na Eucaristia não pode realmente ignorar que somos chamados ao corpo de Cristo também no pobre. No Catecismo da Igreja Católica, no item 1368, a doutrina da Igreja nos recorda que o sacramento da Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta da sua cabeça, Cristo. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela, a Igreja, se une à sua intercessão de Cristo, junto ao Pai, por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros de seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos ao de Cristo e à sua oferenda total, e assim adquirem um valor novo. O sacrifício de Cristo, presente sobre o altar,
dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Vejam como nós estamos longe de uma religião de consolar, uma religião de trazer prosperidade, uma religião de facilitar a nossa vida. Ao contrário, todo cristão, todo batizado é chamado a celebrar uma Eucaristia. Ou seja, a fazer da própria vida um sacrifício ao Senhor. Ser, como Jesus, uma vítima da redenção em união com Ele. Ser aquilo que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12. Tornar-se uma hóstia viva, agradável a Deus. Afinal, cada missa é um sacrifício. Cada missa é o sacrifício do Calvário, nunca repetido, sempre atualizado em cada hoje em que se celebra a Eucaristia. E eu já lembrei antes que ali na Eucaristia nós temos a pedra, a vítima e o sacrificador, e que Jesus Cristo reúne na sua própria pessoa essas três funções. Ele é o cordeiro, vítima, ele é o sacerdote, sacrificador, identificando-se com a pessoa do ministro, o presbítero, que ali está. E ele é também representado na pedra do altar, diante da qual nós e o sacerdote fazemos reverência. Nosso dia a dia, nossa vida prática, é chamada a ser essa pedra, essa ara, esse lugar de sacrifício, um lugar de aceitação da nossa condição de vítima, sem mais reclamações. Assumir a missão de sacerdote em unidade, em união com Jesus Cristo. Basta conhecer um pouquinho da história da igreja, mesmo a história recente, para saber que aqui e ali Jesus convida algumas pessoas a serem vítimas. Lembrar o Padre Pio, sofrendo calúnias, obrigação de silêncio. Lembrar Edith Stein, hoje Santa Teresa Benedita da Cruz, presa, perseguida, morta nos campos de concentração. E lembrar Martha Robin, a fundadora do Foyer de Charité, que sofreu no seu próprio corpo durante 50 anos a paixão de Cristo. E Marta, das suas anotações no diário, Marta escreveu o seguinte: toda existência é um calvário e toda alma é um Getsemane, onde cada um deve beber em silêncio o cálice da sua própria vida. Toda vida cristã é uma missa e toda alma neste mundo é uma hóstia. E ela cita Santo Agostinho: não procureis fora de vós a hóstia de que precisais. Essa hóstia vós a encontrareis em vós mesmos. São Paulo acaba de mostrá-lo ao dizer: eu vos conjuro, fazei de vosso corpo uma hóstia viva, santa e agradável a Deus. Vocês já entenderam? A hóstia do sacrifício de vocês, da missa, são vocês mesmos. São vocês com tudo o que vocês são, tudo o que vocês têm, tudo o que vocês fazem. Podemos terminar a nossa reflexão nos interrogando: o que é que eu tenho para colocar sobre o altar em cada missa? Ou ainda, em que ponto a minha Eucaristia se encontra com a cruz de Jesus? E é claro que todos nós, e às vezes na hora do ofertório, eu olho um pouquinho em volta, vejo os irmãos da comunidade, e eu sei que eles têm muita coisa para colocar sobre o altar. Um familiar idoso, dependente, um filho excepcional, uma situação de pobreza, de solidão, a filha mãe solteira, calúnias sofridas, incompreensões, tempos de desemprego, de doença, as limitações próprias da idade, o abandono sofrido na infância. Essas dores que nós sofremos com a dor da igreja, com o sofrimento da igreja. Tudo isso são sinais, são matéria de um valor imenso a ser colocado sobre o altar, porque naquela hora em que um sacerdote, na epiclese da missa, invocar o Espírito Santo sobre o pão e vinho,
estará também o Espírito Santo descendo sobre toda essa nossa massa de realidade humana para ser transfigurada, transubstanciada e transformada no grande Cristo, que é esse Cristo na igreja que nós estamos vivendo. E assim, poderíamos, quem sabe, um dia repetir com São Paulo: eu completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo no sofrimento da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é meu corpo, pão e alimento. Quem dele come não mais morrerá. Este é meu sangue, vinho ao sedento. Meu testamento celebrará. Esta é a vontade do Pai que me enviou. Não deixe perecer aqueles que me entregou. Quem de meu sangue bebe e de minha carne come, morte não há que o tome da vida do amor. Cristo se entrega, massa moída, fonte de vida que não passará. Foi grão de trigo dado ao amigo, morto na terra, reviverá. Esta é a vontade do Pai que me enviou. Não deixe perecer aqueles que me entregou. Quem de meu sangue bebe e de minha carne come, morte não há que o tome da vida do amor. Cristo morreu